Um olhar diferente se fixava nela. Um homem alto, de semblante sério, roupas elegantes, observava em silêncio cada gesto, cada palavra. Ele não era dali. Sua presença destoava do ambiente humilde. Quem seria? Por que estava ali? Você já se perguntou como seria viver sem quase nada? E mesmo assim acreditar que coisas boas estão a caminho? Imagine crescer em um lugar onde falta de tudo. A pobreza toma conta. Não há sequer uma cama confortável para dormir. Apenas o básico. E muitas vezes nem isso. Ainda assim, no coração de uma jovem existe uma chama que se recusa a apagar. Uma esperança que insiste em acreditar que o amanhã pode ser diferente. Já imaginou viver num cenário assim? Se fosse você, teria força para seguir acreditando em dias melhores? Ou deixaria o desânimo tomar conta? Essa é a história de Clara, uma jovem de 20 anos, morena parda, de cabelos longos, lisos, de olhos castanhos, vivos e cheios de vida, que refletiam a força de sua esperança. Apesar da pobreza que a cercava, sua aparência transmitia uma beleza natural, singela, que parecia brilhar ainda mais quando sorria. Ela vivia com a mãe em uma casinha de barro, pequena, quase caindo aos pedaços. O chão era de terra batida, o terro de zinco rangia sempre que o vento soprava forte. E quando chovia, baldes precisavam ser espalhados pelos cantos para parar as goteiras. Clara ajudava a mãe como podia. Ia para a lavoura cedo, arrancava mato, carregava baldes de água, colhia o que fosse necessário. Suas mãos, pequenas para a idade, já tinham marcas de calos. O corpo cansava, mas dentro dela havia algo que não se deixava dobrar. À noite, quando deitava sobre a esteira fina que servia de cama, ela olhava para o teto furado e murmurava para si mesma, como se fosse uma oração secreta. Eu sei que algo bom vai acontecer comigo. Clara acreditava que a fé podia atrair o impossível. E o que ela não imaginava era que em breve a vida lhe daria uma prova surpreendente de que mesmo nos lugares mais improváveis, milagres podem acontecer. Clara vivia em um vilarejo esquecido, cercado por morros áridos e estradas de terra que quase ninguém percorria. As casas eram simples, feitas de barro e madeira, e pouco tinha luz elétrica. À noite, quando a lua não aparecia, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O futuro das pessoas naquele lugar sempre parecia igual: trabalhar duro, colher pouco e muitas vezes continuar preso na pobreza que passava de geração em geração. Muitos já haviam desistido de sonhar, mas Clara não. A cada manhã, antes mesmo do sol nascer, ela ajudava a mãe a preparar um café, aquecia a água no fogão a lenha e passava aquele café ralo. O cheiro da fumaça impregnava suas roupas, mas para Clara, aquele ritual era mais um sinal de que a vida precisava continuar. Depois, ela caminhava descalça até a lavoura, sentindo a terra fria e úmida de orvalho entre os dedos. Ali passava horas com as suas tarefas, carregando feixes de lenha, capinando ao redor da lavoura, mas aprendendo com o esforço o peso do trabalho. E enquanto muitos reclamavam da dureza do dia, Clara cultivava uma postura diferente. A cada pequeno detalhe, o canto de um pássaro, a brisa fresca que aliviava o calor, o sorriso cansado da mãe, ela encontrava razões para agradecer. Era como se houvesse uma força invisível dentro dela, empurrando-a para frente, mesmo quando tudo dizia que não valia a pena lutar. E no íntimo, acreditava que essa força era capaz de atrair algo maior. Mas a grande pergunta era: será que a fé de uma menina tão simples teria poder para mudar um destino aparentemente já escrito? E naquela noite de domingo, como de costume, Clara foi até a igrejinha do vilarejo, aquela pequena igrejinha, simples, com piso de madeira velha, que rangia sob os pés dos fiéis. As paredes, com a tinta já desbotada, refletiam a luz fraca das lâmpadas penduradas. O ar cheirava a vela queimada misturada ao perfume de flores trazida pelos moradores. Clara, sentada ao lado da mãe, foi surpreendida quando o celebrante a chamou. Clara, venha até aqui e compartilhe um pouco da sua experiência de fé. O coração dela disparou. Com apenas 20 anos, não estava acostumada a falar em público. Caminhou até o altar com passos tímidos, as mãos suadas,
o olhar baixo, mas, ao erguer a cabeça, algo mudou. Sua voz, embora trêmula no começo, começou a ganhar firmeza e disse: mesmo quando não temos nada, mesmo quando tudo parece perdido, eu acredito que Deus prepara oportunidades para quem confia. Eu não sei como ou quando, mas eu sei que o impossível pode acontecer. As pessoas se entreolharam, emocionadas. Havia uma força invisível naquelas palavras simples, e alguns enxugavam lágrimas discretamente. Na última fileira, porém, um olhar diferente se fixava nela. Um homem alto, de semblante sério, roupas elegantes, observava em silêncio cada gesto, cada palavra. Ele não era dali. Sua presença destoava do ambiente humilde. Quem seria? Por que estava ali, justo naquela noite? Mas antes de continuarmos com essa história, que só melhora daqui pra frente, eu preciso te pedir, se você ficou aqui até agora, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal para ser notificado para as próximas histórias. O homem que se encontrava na última fileira se chamava Augusto. Empresário bem-sucedido, milionário, mas com um coração inquieto e vazio. Havia viajado até aquele vilarejo em busca de um pouco de paz. Afastar-se um pouco da rotina frenética da cidade grande, do barulho incessante dos carros e dos corredores de mármore de sua vida cheia de riqueza. Enquanto Clara falava, algo raro aconteceu. Augusto sentiu seus próprios sentimentos, muitas vezes entorpecidos pelo luxo e pelo sucesso, despertarem. Cada palavra da jovem tocava um ponto profundo que ele nem sabia existir. Não era apenas admiração pelo que ela dizia. Era uma conexão silenciosa, quase mágica, com a pureza e a fé que ela emanava. Ele observava cada gesto, o modo como ela segurava as mãos cruzadas, a leve inclinação da cabeça ao falar e o brilho intenso daqueles olhos castanhos, vivos, cheios de esperança. Um sorriso tímido escapava quando ela mencionava acreditar no impossível. Augusto não sabia por quê, mas sentiu-se atraído, não pela aparência, mas pela luz que parecia emanar de dentro dela. A igrejinha simples e silenciosa parecia desaparecer ao redor deles. Ele não via o chão gasto, nem as paredes desgastadas, via apenas Clara, com sua coragem e uma fé inabalável. Pela primeira vez em anos, Augusto sentiu que não precisava fingir, que não precisava de nada além de verdade. E pela primeira vez pensou consigo mesmo: talvez seja aqui, neste lugar humilde e simples, que eu encontre algo que nunca encontrei em toda a minha fortuna, alguém que veja a vida de verdade. O destino que até então parecia distante e impessoal começava a traçar sua primeira linha entre eles. E aquela noite, embora parecesse comum, guardava o início de uma história que mudaria as vidas de ambos para sempre. Após aquela missa, quando a maioria das pessoas já começava a se despedir, Augusto se aproximou de Clara. Seu passo era firme, mas o olhar ainda carregava aquela mistura de curiosidade e respeito que a tinha marcado durante o testemunho. Clara, começou ele, a voz baixa e firme. Suas palavras me tocaram profundamente. Posso convidá-la para jantar um dia? O coração dela disparou. Com palpitações rápidas, quase sufocantes, ela segurava nas mãos que tremiam aquela pequena bolsa. Sua mente girava. Um homem rico, elegante, que nunca vi antes, quer me levar para jantar? Mas será que posso confiar? Ela olhou para o chão por um instante, sentindo o calor subir as bochechas. Naquele vilarejo simples, encontros assim não eram comuns. Mas havia algo na sinceridade do olhar dele, que falava mais do que qualquer palavra. O convite, por mais simples que parecesse, carregava um peso inesperado. Não era apenas um jantar. Era a promessa de um mundo novo, uma chance de experimentar algo diferente de tudo o que ela conhecia. E, ao mesmo tempo, um risco enorme. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E se for só uma brincadeira? E se ele desaparecer depois, deixando-me vulnerável? A dúvida apertava o peito, mas no fundo, um fio de esperança insistia em sussurrar. E se for a oportunidade que você tanto pediu em oração? Por alguns segundos o silêncio pairou entre eles. Carregado de tensão e expectativa, o que deveria ser uma resposta simples tornou-se um dilema silencioso, marcado pelo medo e pela fé. E assim, naquele instante, Clara descobriu que algumas escolhas podem vir de repente,
exigindo coragem para aceitar o desconhecido, mesmo quando o coração hesita. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguiu tirar Augusto da cabeça. Cada lembrança do seu olhar sério, cada palavra do seu convite inesperado, girava em sua mente como um turbilhão. À noite, antes de dormir, sentava-se na beira da cama e repetia a oração silenciosa que acompanhava desde a infância. Que Deus me guie na escolha certa. O medo a visitava em ondas constantes. Será que posso confiar em alguém que acabei de conhecer? E se tudo for apenas ilusão? O coração batia acelerado, e a razão lutava para se equilibrar entre o que parecia real e o que parecia arriscado demais. Ao mesmo tempo, uma esperança persistente se insinuava, tênue, mas firme. E se ele for diferente? E se for sincero? E se for exatamente aquilo que eu pedi em oração? Cada possibilidade provocava uma mistura de ansiedade e excitação difícil de controlar. Durante o dia, Clara tentava se concentrar nas tarefas da lavoura, mas os pensamentos sobre Augusto surgiam a cada passo, a cada movimento. O sol escaldante e o suor no rosto não diminuíam a inquietação que a consumia. Era uma batalha interna entre medo e fé, dúvida e esperança. Ela se lembrava das histórias contadas pela mãe, de como a vida testava a coragem das pessoas, e percebia que, para crescer, seria necessário enfrentar o desconhecido, que escolher significa arriscar, e que arriscar, às vezes, é a única maneira de conquistar algo maior. Enquanto caminhava pelo vilarejo, Clara respirava fundo e tentava ouvir aquela voz interior que, há anos, guiava suas decisões. A fé. Ela sabia que a resposta não viria de fora, só de dentro de si mesma. E assim a jovem de 20 anos, com os olhos castanhos vivos e cheio de vida, começava a sentir que precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida, talvez para sempre. E no domingo seguinte, Clara se dirigiu à igrejinha com o coração apertado e a mente repleta de pensamentos conflitantes. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, mas a determinação de ouvir sua própria fé a guiava. Ela sabia que precisava decidir, arriscar ou continuar na segurança da rotina conhecida. Quando encontrou Augusto sentado discretamente na última fileira, ele levantou o olhar e sorriu, mas havia paciência e respeito em seu gesto. Nada de pressa, nada de imposição, apenas presença. Clara respirou fundo. Sentiu o calor subir às bochechas e, com a voz ainda tímida, mas firme, disse: "Eu aceito o jantar, mas preciso que saiba algo importante. Não busco riqueza, conforto ou luxo. O que eu quero é alguém que acredite nos mesmos valores que eu. Alguém que valorize a fé, a honestidade e a simplicidade." Augusto ficou em silêncio por um instante, absorvendo cada palavra. Um sorriso sincero se formou em seus lábios e seus olhos brilharam de emoção. "Clara, é exatamente por isso que estou aqui. Eu já tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas nunca encontrei algo verdadeiro até agora. Obrigado por me dar a chance de mostrar que posso ser alguém que compartilha esses valores com você." Naquele instante, algo mudou. Um vínculo invisível começou a se formar, baseado na confiança, na compreensão e na fé mútua. Clara sentiu um misto de alívio e alegria. Havia enfrentado o medo, tomado uma decisão difícil e, pela primeira vez, percebera que confiar poderia realmente abrir portas para algo maior. Enquanto saíam da igreja, caminhando lado a lado pelas ruas silenciosas do vilarejo, Clara percebeu que cada passo era um novo começo. A escolha não apenas aproximava-os fisicamente, mas também emocionalmente, conectando dois mundos diferentes pelo mesmo sentimento, a fé no impossível. E assim a história deles começava a ganhar cores, luz e esperança, mostrando que decisões guiadas pela coragem e pelo coração podem transformar destinos inteiros. Conforme foi passando os dias, as semanas, os encontros de Clara e Augusto tornaram-se mais frequentes. Inicialmente, eram jantares simples, em que conversavam sobre pequenos detalhes do dia a dia, mas cada palavra carregava significado. Clara falava sobre o vilarejo, sobre os sonhos que cultivava e sobre a fé que nunca abandonara. Augusto compartilhava fragmentos de sua vida, mostrando pela primeira vez vulnerabilidade em meio à fortuna e ao sucesso que o cercavam.
A cada conversa, Clara percebia que Augusto não buscava impressioná-la com riquezas. Ele queria ser genuíno, alguém que realmente se conectasse com a simplicidade e os valores que ela valorizava. E Augusto, por sua vez, sentia que Clara era diferente de todas as pessoas que conhecera. Sua fé, coragem e bondade eram uma luz que atravessava as barreiras do mundo material. Eles riam juntos, partilhavam pequenas confidências e aprendiam a ouvir o outro com atenção. A amizade nasceu de maneira natural e a confiança foi crescendo silenciosamente como uma planta que se fortalece em terreno fértil. Cada gesto de Clara, cada sorriso, cada olhar sincero tocava Augusto profundamente. E com o tempo, a amizade deu lugar a algo mais intenso. Pequenos toques, olhares demorados e a sensação de querer proteger e cuidar um do outro começaram a surgir. Era um amor construído sobre respeito, fé e valores compartilhados, diferente de tudo que Augusto já experimentara em sua vida cheia de luxo e aparências. Clara, por sua vez, sentia-se viva de uma forma que nunca imaginara. O medo inicial havia dado lugar à esperança, e cada encontro provava que confiar podia sim trazer algo extraordinário. O amor entre eles não era apenas um sentimento, era a concretização da fé de Clara, a prova de que, mesmo em cenários improváveis, milagres acontecem quando se acredita de coração. Meses se passaram desde o primeiro jantar, e a relação entre Clara e Augusto havia se tornado sólida e profunda. Cada encontro fortalecia a amizade, a confiança e o amor que crescia silenciosamente entre eles. O vilarejo inteiro já conhecia o vínculo especial que se formara, e os olhares curiosos misturavam surpresa e alegria. Numa tarde de primavera, o sol dourava a pequena igrejinha onde Clara costumava dar seus testemunhos de fé. As flores espalhadas pelos cantos perfumavam o ambiente e a luz suave entrava pelas janelas, iluminando os rostos dos fiéis que se reuniam para a celebração. Clara teve uma surpresa naquela noite. Enquanto ela mais uma vez dava seu testemunho de vida e de fé, Augusto se levantou e foi até o altar em direção a Clara. Ele ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com delicadeza. Os olhos de Augusto brilhavam, não pelo brilho do dinheiro ou do poder, mas pela emoção genuína que transbordava. A sua voz firme e cheia de ternura atravessou o silêncio da igreja. Clara, você é a resposta que eu procurei a vida inteira. Quer se casar comigo? O choque e a alegria tomaram Clara de imediato. O coração disparou, as lágrimas vieram e um sorriso largo se abriu em seu rosto. Ela olhou ao seu redor e viu a mãe emocionada. Os fiéis sorrindo e a sensação de que aquele momento era maior do que ela própria. Sim, respondeu Clara, entre lágrimas e risos. Sim, porque não foi a riqueza que nos uniu, foi a fé. A comunidade aplaudiu. Alguns choraram, outros sorriram de emoção. E naquele instante, Clara percebeu que o impossível se tornara realidade. Tudo aquilo que ela acreditara, que sonhara e esperara, estava diante de seus olhos. O amor verdadeiro baseado na fé, na confiança e na coragem havia se concretizado. E aquele momento simples e ao mesmo tempo mágico selou uma história que seria lembrada não apenas pelo romance, mas pelo poder da esperança e da fé que Clara sempre carregou no coração. Clara finalmente vivia a concretização de sua fé. Do vilarejo pobre, com a casinha de barro e o trabalho duro, ela passara a experimentar algo extraordinário, amor verdadeiro, respeito e cumplicidade. Mas mesmo diante da mudança de vida, jamais esqueceu de onde vinha. Cada lembrança das dificuldades e da simplicidade do passado reforçava a gratidão em seu coração. A vida com Augusto não era apenas sobre riqueza ou conforto. Era sobre aprender, crescer e compartilhar valores que realmente importavam. Fé, honestidade, empatia e coragem. Cada gesto de cuidado, cada sorriso trocado e cada desafio superado juntos se transformava em alicerce para a relação que construíam. Clara compreendeu que o verdadeiro milagre não estava em escapar da pobreza, mas em encontrar alguém que enxergasse além das circunstâncias e valorizasse sua essência. Augusto também aprendeu que o dinheiro nunca conseguiu comprar era justamente aquilo que ela possuía naturalmente: coração, fé e força interior. Nos dias que se seguiram,
a igrejinha voltou a ser palco de muitos sorrisos, abraços e celebrações. E entre todos os momentos felizes, Clara sabia que a maior lição de sua história era simples, mas poderosa. Mesmo quando tudo parece faltar, nunca deixe de acreditar. A fé atrai o impossível. E assim, a jovem de 20 anos, de cabelos castanhos longos, olhos vivos e coração cheio de esperança, percebeu que o mundo, por mais difícil que pareça, sempre oferece oportunidades àqueles que têm coragem de acreditar. O destino, guiado pela fé, havia transformado não apenas sua vida, mas também a de Augusto, provando que milagres acontecem para quem mantém o coração aberto e a confiança firme. O amor deles não é apenas um final feliz, mas uma história inspiradora para todos que ainda duvidam do poder, da esperança e da fé.